sente aí. Tá. Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite, Rômulo Almeida. Boa noite, Nonato, né? Raimundo Nonato, nossos companheiros do GESA, Grupo Espírita Semente de Amor. Estamos aqui mais uma vez para uma live que dá início assim ao mês comemorativo dos 34 anos do GESA. O GESA está fazendo aniversário agora no dia 23, dia 24 de outubro, e nós programamos, né, esse mês vários eventos doutrinárias, lives em comemoração. Então, hoje, você é o nosso convidado, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos falar sobre mediunidade. Compromisso ou missão? E aí, o que é que vocês acham? Então, primeiramente, eu vou pedir aqui ao Rômulo para iniciar a prece, para dar início às nossas atividades, e logo em seguida, depois, a gente dá a palavra ao Rômulo e ao Raimundo Nonato para fazer saudações iniciais, antes que a gente comece o nosso pinga-fogo, porque hoje promete, viu, gente? 2 grandes aqui que sabem tudo sobre mediunidade e vão saciar a nossa sede de conhecimento. Então, Rômulo, a palavra é sua, vamos pedir permissão à divindade para começar as nossas atividades. Então, como disse a Adriana, vamos pedir permissão à divindade, pedindo a inspiração dos bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos, todos os espíritos bons que estão vinculados ao nosso trabalho, todos aqueles que estão vinculados ao bem, para que nós sejamos abençoados, que nós sejamos inspirados, todos nós, bem como também nossos irmãos que estão nos escutando, para que todos saiamos enriquecidos e iremos o máximo proveito da paz, que a paz esteja. Que assim seja, né? Então, já estamos chegando aqui, alguns convidados. Eliette Bispo, seja muito bem-vinda. Rita Cássia, Nil Andrade. Então, arrasta a cadeira, senta que hoje promete, né, Rômulo? Não é, Nonato? Cheio de perguntinhas aqui, deliciosas. Eu já estou aqui ansiosa pelas respostas. Então, gente, para nós estamos começar... longe de saber tudo, mas alguma coisa a gente pudesse saber, será um prazer. 2 gigantes aqui, uma parte técnica, e o Nonato, que inclusive, além de orador espírita, é médium. Então, aproveitem, gente, segura aí a respiração, que a gente vai saber muitas coisas hoje. Vamos vasculhar a vida dele. Então, gente, para começar, vamos logo dar início, né? O que seria isso? O que seria a mediunidade? Vamos iniciar com o Rômulo, que é a nossa parte técnica. O que seria, Rômulo? O que vem a ser a mediunidade? Eu, como sou engenheiro, aí começo com a definição técnica e depois você vê que ela é bem flexível, essa definição. Mas, sim, tecnicamente falando, definição de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma obra magnífica de Chico Xavier, e Valdo Vieira, né, por Chico e Valdo simultaneamente, em cidades diferentes, pelo mesmo espírito, e você não consegue distinguir qual é um, qual é outro, embora Chico Xavier mal tivesse o primário e Valdo Vieira fosse um médico. E fala de assuntos médicos, mas então ele define assim, que a mediunidade é uma certa descompensação vibratória provocada por, digamos assim, com a linguagem dele, ele quer dizer assim, que é o acoplamento do corpo espiritual no corpo físico, ele não é assim tão rígido. Isso por essa certa descompensação vibratória, isso propicia o desdobramento. Então ele cita até no comentário mais adiante, ele diz assim, quando é por déficit, é como se não encaixa direito por deficiência do perispírito. Ou então quando o perispírito está sobrando, que é no caso de digamos, um Bezerra de Menezes, esses grandes missionários, Chico, Divaldo, aí está sobrando, também não encaixa porque o perispírito está sobrando. Então, aí dá essa certa descompensação vibratória. Essa é a definição técnica. Agora,
A Ana Kardec diz assim, é a capacidade de a gente se comunicar com a faculdade, né, de comunicar com o mundo espiritual. E isso todo mundo, de uma certa forma, tem, mais ou menos, porque nós somos espíritos encarnados. Então, nosso canal está aberto. Agora, médium mesmo, ostensivo, é só aqueles que têm essa capacidade de ver ou sentir o mundo espiritual. Vamos ver que o Nonato, que sente, no mais 10 pode complementar melhor. Perfeito. Então, Nonato vai dar uma resposta para a Monteiro. Se quiser complementar de Rômulo, também pode, viu? Aqui é livre. Nonato, a mediunidade, então, já visto isso que Rômulo falou, essa definição, dando início à largada do título hoje do nosso encontro, né? Para você, o que seria a mediunidade? Ela se apresenta como um compromisso, né? Um compromisso amoroso, um encargo, uma obrigação ou uma missão de amor? Inicialmente, boa noite a todos, especialmente a todos que fazem parte do GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, que está localizado aí na cidade de Salvador, ali no bairro do Cosme de Faria, na rua Jaguarari, né? Se não me falha a memória. E também aos internautas aí que estão nos acompanhando, os colaboradores, amigos. Ficamos muito felizes aí de poder participar desse evento, né, tão significativo desses 34 anos de vida do GESA. Bom, Rômulo, realmente ele foi pelo lado da ciência, foi pelo lado da concepção religiosa, o conceito técnico de Allan Kardec. Allan Kardec, no capítulo 14, ele é bem específico, quando ele diz que qualquer um que sente em determinado grau a presença do espírito do mundo espiritual, assim por si ele é médium. Então, daí denota-se que todos nós, categoricamente, somos médiuns, de variações diversas. Há pessoas que dizem assim, eu não sou médium, eu não sinto nada, e assim vai, né? Não tenho sintoma nenhum, porque as pessoas acham que a mediunidade, ela é uma coisa que se expressa na pessoa. A pessoa olha assim para você é médium. Ninguém tem essa capacidade de dizer isso. Ninguém. Porque é uma capacidade orgânica. Está inserida no nosso organismo, segundo André Luiz, como o Rômulo falou, segundo Allan Kardec. Então, assim, quanto à questão de eu ser médium, existem aquelas pessoas que são médios considerados médios ostensivos. O que significa isso? São pessoas que têm mais essa capacidade mais acentuada de perceber, de interagir com o mundo espiritual. Né? Digamos que a antena dele, a frequência de vibração dele seja mais acentuada. Através de quê? Através da sensibilidade, da intuição, das inspirações. Muitas vezes, pessoas comuns, ela tem intuições, ela tem inspirações, conforme o seu trabalho, conforme a sua atividade que vai fazer. Então, assim, eu penso que qualquer um, especificamente, conforme a sua pergunta, ele veio com um propósito. Primeiro, o cidadão, a pessoa, quando ela encarna com um objetivo de evoluir. Se ela vem com uma mediunidade mais específica, a mediunidade vai ser exatamente um instrumento que ela vai, sabendo utilizá-la, vai fazer um bem primeiro para si próprio e para uma comunidade ou para uma sociedade. Nós temos médios hoje que são pessoas que atuam na sociedade, muito particularmente. Existem médios que atuam mais no número maior da sociedade. Exemplos, nós temos Chico Xavier, que foi um médium conhecido pelo mundo todo. As suas obras estão aí no mundo para que todos nós venhamos a ter um conhecimento específico da pré-existência do espírito, né? Que, na verdade, o espiritismo ele mata a palavra chamada morte. Então, temos Divaldo Pereira Franco, que abriu as portas do mundo através dos seus encontros, das suas palestras, dos seus livros também, diga-se de passagem, que está levando tudo isso. Então, cada um dentro do seu ponto, né? Digamos. Eu vejo hoje a mediunidade assim como uma empresa. Digamos, tem o presidente, tem o vice-presidente, e tem os assessores, tem os ministros, tem os secretários, e tem aqueles operadores.
Eu, particularmente, dentro dessa empresa, eu me considero operador. Mas, digamos que não é o caso, mas digamos que Chico Xavier poderia ter sido o presidente. Divaldo agora são o vice-presidente de uma grande empresa. Ou seja, que cada um tem a seu ponto específico de evolução, de missão, porque todos nós o temos. Seja a pessoa mais simples possível e seja a pessoa mais intelectualizada possível. Cada um tem o seu papel em todo o sistema, digamos assim, da evolução da criatura humana na Terra. Perfeito. E as meninas que estão nos escutando, estão acompanhando, tem muita trabalhadora do GESA também, de outros centros espíritas. Esse exemplo de Nonato foi perfeito, né, gente? Bora dar nossa carteira de trabalho para assinar, porque tem muito trabalho nessa empresa, né? Verdade. Pois bem. Rômulo, então, quais os tipos mais comuns, né, de mediunidade? O Nonato acabou de citar aí a mediunidade ostensiva, né? Cite um resumo, né, de quais as principais tipos de mediunidade que podem estar aflorando. Então, a mediunidade. Então, estamos falando dos médiuns ostensivos. Como, lembrando, é o que ele falou. Allan Kardec definiu que todos somos mais ou menos médios, mas quando ele fala da parte ostensiva, ele cita médio é aquele que tem a capacidade, então está falando dos ostensivos, de entrar em contato com o mundo espiritual. Então, nesse caso, nós podemos distinguir duas categorias. A dos médios que produzem efeitos intelectuais ou os efeitos físicos. Antigamente, os efeitos físicos são mais raros, porque não tem assim, grande utilidade nos dias de hoje. Eram mais úteis na época de Allan Kardec. E os efeitos intelectuais, eles podem se manifestar de mais variadas formas, porque são meios de comunicação. Por exemplo, um meio de comunicação, eu quero me comunicar com alguém que está em outra cidade, eu posso telefonar, eu posso por imagem, né? Hoje em dia com celular por imagem, antes pelo rádio, posso mandar sinal de fumaça, bater tambor, como as tribos faziam, né? São meios de comunicação. Então, os espíritos também eles tentam de todas as formas se comunicarem com os médios. E eles vão conseguir da forma que puderem. Quando o médium não está desenvolvido, nem está treinado, então o jeito que der, eles vão conseguir. Pode ser só pela visão. Aí o espírito vê a imagem externamente. Pode ser pela ouvir. As pessoas ouvem os espíritos como quem ouve uma pessoa. Assim, aquela... Ou pode ouvir internamente ou ver internamente, que aí é diferente. Ver na mente, ou ouve na mente. E a capacidade dele tomar conta dos nossos órgãos físicos, das partes da nossa manifestação, através da fala ou através da escrita, que era mais comum. Ainda é bastante comum, mas era bem mais comum na época de Allan Kardec, porque na época de Allan Kardec não tinha gravador, não tinha TV, não tinha celular. Escrito, a comunicação é mais eficiente, e o escrito, você sabe, fica registrado. Enquanto que o falado, alguém esquece, atrapalha, não consegue gravar, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é mais psicofonia, a gente grava tudo. E aí fica mais fácil para os espíritos. Então, todas as formas possíveis. Mas a mais comum é falar, falando ou escrevendo. Perfeito. Deixa eu ver agora a próxima pergunta. Assim. Nonato, Raimundo Nonato, para você a pergunta. Gente, desculpa, eu falo Nonato porque na intimidade, né, gente, é colega aqui de trabalho, dessa empresa que ele falou. Então, recebemos algumas perguntas também, aproveitando de saber que você é médium e realmente um grande médium. Como foi que surgiu essa mediunidade em sua vida? Vamos invadir um pouquinho na sua vida, se você permite. Como foi a primeira vez esse contato mediúnico, né? Como que você se sentiu? Foi uma coisa diferente? Conta pra gente um pouquinho dessa história, né? Para o pessoal que está em casa querendo saber. Ok, muito bem. Eu sou oriundo de Serrinha, né? Então, sou terriense de gema de nascimento, de
genealogia e aí vai. Então, assim, na minha juventude, a partir dos 14, 15, 16 anos, eu saí da pré-adolescência, entrei na adolescência, então eu comecei a sentir algumas coisas, mas anteriormente, no período de 12 anos, de 10, 12, até chegar aos 15 anos, eu praticamente convivia muito com os espíritos em casa, porque eu tinha, nessa época, vivia conosco a nossa avó materna, e ela era uma médium em potencial, uma médium com uma mediunidade, psicofonia e vidência fantástica. Então, nós tínhamos uma intimidade muito próxima, porque dentro de casa era a única pessoa que ela poderia confiar e falava das seus dramas, das preocupações, das coisas que aconteciam. E isso eu fui convivendo com ela no dia a dia. Tanto é que, ignorantemente, eu aos 12, 10, 12 anos, eu já fazia reunião mediúnica em casa. Como é que acontecia isso? Porque os espíritos assolavam ela assim a todo instante. Isso nos anos 70. Veja que eu não sou tão novinho assim. E os espíritos assolavam ela durante o dia. Então eu ficava assim, sem saber como era que fazer. Aí um belo dia, um mentor espiritual dela, um espírito, veio através dela e disse assim: olha, meu filho, vamos fazer o seguinte: você vai marcar com os espíritos um horário, porque realmente atrapalhava a vida dela. Às vezes ela estava na cozinha fazendo as coisas e ela se atrapalhava, botava sal demais, botava óleo demais. Era uma confusão, porque eles não queriam falar. Porque também ela começou a comunidade dela de uma senhora que existia aqui numa casa de moteiro de Candomblé, embora ela fosse uma pessoa totalmente ética, eu a conheci, os carurus dela eram fantásticos. Então, assim, minha avó, de uma certa maneira, dava fusão a esses tipos de entidades, que eu respeitava todos os ensinamentos profundos. Bom, então ele chegou um dia e me disse isso, aí eu marquei com os espíritos. Eu disse: minha avó, é o seguinte, a senhora vai segurar aí essa questão. Fui falando ela como é que ela deveria fazer. Minha avó, na hora a senhora ora, peça a Jesus. Eu, sem saber. E nesse momento, quem me instruía, na verdade, eram meus mentores espirituais. Sim. E assim fizemos. Aí, a partir das 10 horas, ela ia para meu quarto, que eu era filho único, e fechava a porta. Ela sentava numa cadeira, sentava em outra cadeira, e aí os espíritos vinham e conversavam, falavam seus dramas e etc. Só que teve um detalhe: quando foi um dia, não me lembro assim exatamente, veio um espírito e pela maneira que ele se manifestou, ele chegou muito suavemente. Eu estranhava, eu digo, aí, quando chegava assim muito tranquilo, eu digo que é coisa boa, na minha cabeça. Isso por 12 anos, mais ou menos. Então ele fez uma profecia. Ele chegou para mim e disse: você me conhece? Eu disse: não lhe conheço, estou lhe vendo pela primeira vez. Ele disse assim: engano seu. Eu lhe conheço de muito tempo. Aí, na minha cabeça, de muito tempo como, meu jovem? Se eu estou lhe vendo agora, se eu estou conversando com você agora, ele disse: não, meu filho, eu lhe conheço de muitos anos. E você vai ter a oportunidade de entrar em contato conosco. Eu vou trabalhar com você. Eu fiquei olhando assim: trabalhar comigo, meu amigo? Como você vai trabalhar comigo? Ele disse: o tempo lhe dirá. Aí ele falou algumas coisas que naquela época eu não dei muita importância, e segui o caminho. Bom, aos 15 anos, nós morávamos na cidade de Catu. E aí minha família resolveu vir para a Serrinha definitivamente. E aí, chegando aqui em Serrinha, automaticamente havia uma pessoa chamada Olívia Mendonça, que era parente de minha avó materna. Então, a tia Olívia esteve lá em casa, fizemos uma mudança, nunca me esqueci disso, no sábado, quando foi domingo de manhã, 8 horas, eu estava dormindo, cansado, chega a tia Olívia em casa. E ela era assim, ela era tipo aquele general, ela dava uma ordem e ai daquele que não cumprisse. Agora, então, por outro lado, também era uma pessoa muito dócil. Era assim um lado de dureza com suavidade. Bom, eu dormindo, ela chegou e disse: Bela, tudo bom? Aí minha mãe: Olívia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Cadê Natinho? E de família assim, as pessoas me chamavam de Natinho. Aí minha mãe: você está dormindo? Dormindo hora dessa? Não. Aí foi lá: ei, moço, tudo bom? Aí eu digo: oi, tia, tudo bom? Levante, mude de roupa e vamos para o centro. Aí eu olhei assim: para o centro? Que centro, tia? O centro espírita.
Enquanto você estiver aqui em Serrinha, você irá para o centro, às segundas, às quintas e aos domingos. Eu digo, tia, tá bom, eu vou levar na brincadeira, mas se você não entender, você vai agora. Eu vou lhe aguardar, você vai comigo. Eu disse, meu Deus do céu, minha mãe, meu filho, vá. Aí eu me preparei, fiz as exigências normais e fui para o centro. Cheguei lá, fui para a juventude. Né? Já havia a juventude e tal. E aí, na juventude, eu já conheci algumas pessoas. Por exemplo, hoje, Gúbio Soares, que é esse infectologista aí que está na UFBA, professor, doutor e tal, que aparece muito aí na televisão falando sobre essa questão do coronavírus. Gúbio, Públio, que o pai dele botou todos os nomes das personagens de Públio Lentz. Gúbio, Públio, Trúzio, Drúlio, é um negócio, confusão dessa aí. E aí havia pessoas que eu já conhecia, amigos, Genilson, Margarida, Eneida, todo esse pessoal aí que faz parte aqui do... Muito bem, comecei a frequentar a juventude. Mas eu percebia que nessa época a gente da escola existia um grêmio. Então, o grêmio era uma coisa que a escola estipulava, que era assim, aqueles líderes, aí tinha um líder da sala, aquela coisa toda. E vira e volta, eu tirava um, eu era muito, por incrível que pareça, eu sou tímido. Mas, às vezes, aconteciam algumas coisas, o pessoal me botava na frente para eu falar, e eu falava. E eu me lembro que uma vez teve o aniversário do ginásio aqui, ginásio Rui Nogueira, é um ginásio antigo, centenário, e disse assim, você foi escolhido como orador do ginásio, né, para fazer o discurso. Nessa época, Edinólia Peixinho, que hoje é aí da Federação Espírita, que também é esposa da Andréa Luiz Peixinho, era minha professora de português. Então, ela chegou para mim e disse outra, você não vai me decepcionar, porque você sabe falar, eu lhe ensinei a falar, olha que responsabilidade. Eu disse, tá bom, só que ela me deu um toque. Ela disse, olha, eu vou lhe dar uma ideia, vou lhe dar uma dica. Eu disse, diga. Na hora que você estiver em frente, porque assim, lá no ginásio existia um largo muito grande, hoje tem uma praça, mas não havia essa praça, era um largo imenso, assim, uma área aberta. E o ginásio tinha umas escadas, tem umas escadazinhas, assim, então toda a cerimônia você fazia tipo assim, uma plataforma, os alunos ficavam embaixo. Bom, muito bem. Na hora que você estiver ali, você ore para Marco Antônio. Marco Antônio é um dos guias espirituais aqui da Casa Espírita Deus Cristo Caridade. E Marco vai te auxiliar. Eu digo, mas na minha cabeça, eu digo que nada, que Marco nada. E eu confesso que a questão de mediunidade eu empurrava com a barriga. Mas eu disse, não custa nada. Ela disse, meu filho, não custa nada. Eu vou ficar do seu lado e na hora que lhe chamarem para fazer o discurso, você peça ajuda a Marcos. Eu, tá bom. Aí fui. Aí eu confesso a vocês, confesso, assim, de coração. Quando eu vi aquele público todo, aí tinha prefeito, nessa época tinha um deputado, filho do deputado Rubem Nogueira, e gente importante, eu também era importante, mas como a gente diz, né? Geralmente a gente diminui e coloca o grau mais no outro. Gentes importantes e tal, aquela coisa. E eu olhei assim, e aquela multidão, outros colegas de outro que também tem a escola normal, e olha, era um mundo de gente. Eu olhei assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Embora ela tenha feito o discurso, me deu todo o processo, aí eu disse não. Aí eu tremi na base. Aí eu disse, Marco Antônio, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajude. Eu confesso a você, eu tinha 16 anos de idade. Foi a última palavra que eu falei. Eu senti assim, eu cresci, e eu ficava assim, olhando para um lado e para o outro, para ver se alguém estava me levantando, como se alguém pegasse nos meus braços e levantasse. E eu ficava assim, olhando para um lado e para o outro, perdi um pouco a noção, eu olhava para o público, não via o público, não tinha aquela visão nítida. E aí, rapaz, por surpresa, esqueci o papel, fiz um discurso, que naquela época se gravasse, até eu não ia nem acreditar. Falei sobre a questão da importância da educação, a importância do ginásio que estava representando a cidade de Serrinha, as pessoas que ali passaram por aquela escola e etc, tal. Rapaz, eu fiz um discurso que, sinceramente, eu não tinha a mínima capacidade de fazer tal.
Bom, isso demorou uns 25 a 30 minutos. Quando, de repente, eu senti que eu fui, digamos assim, baixando, né? Aí eu já senti meus pés no chão. Eu senti meus pés no chão. E um fato interessante, quando eu me senti, aí ele, intuitivamente, ele disse assim, faça um Pai Nosso. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, a Dinólia estava com os olhos cheios de lágrimas. Aí fez assim para mim, sacudiu a cabeça. Aí eu fiz o Pai Nosso em castelhano, que era do cidadão. Eu fiz o Pai Nosso em castelhano. Todo mundo chorou, assim, uma grande parte. Aí eu terminei, quando eu terminei, parou o choque. Aí todo mundo aplaudiu, foi choro, alegria. E o diretor, naquela época, era um advogado nobre que disse aí, doutoral, ele me abraçou e disse: rapaz, você, Rubem Carneiro, que tome cuidado, porque você vai tomar o lugar dele, quer dizer, o político, né? Que estava lá presente. Aí ele veio, foi muito educado. Aí veio, pegou meu jovem, que lindo discurso. E ficou me elogiando, me elogiando. Eu disse, eu só posso dizer, não, meu senhor, me desculpe, me pergunte o que eu falei, que eu não sei. Bom, resumindo, então Edinólia chegou para mim depois e disse, olha, você vai ter que conversar com o tio Peixe, porque você é médico. Hoje ficou demonstrado que você é médico. Ela disse, você ficou lívido, você ficou tranquilo, né? Porque eu estava muito nervoso, de fato. Você ficou lívido, você ficou tranquilo. E aí ela disse, agora eu descobri por que você foi escolhido para fazer o discurso do ginásio. Porque poderia ser o próprio doutor Auro, que era um orador, um advogado muito brilhante, tinha um oratório espetacular. O próprio Rubem Carneiro, deputado Rubem Carneiro, o homem era deputado, também tinha uma oratória muito boa, ele era muito elegante, sabia fazer as colocações muito boas naquela época, falava muito bem o português, diga-se de passagem, não é esse deputado que a gente vê hoje, que o cara xinga, fala gíria, não sei o quê. Então, assim, ele era um cara clássico, usava realmente o português clássico. E eu fui escolhido. Aí depois eu comecei a remontar, eu digo, veja como é que o mundo espiritual, de uma certa maneira, trabalha. E depois a própria Dinólia foi muito elogiada por ter me escolhido no sentido de ser um jovem estudante. Saiu, quebrou um pouco daquela classe, né? Que geralmente seria o diretor, geralmente seria o próprio deputado, ou o prefeito, digamos, né? Aí tinha o prefeito, o delegado, o juiz de direito, esse pessoal todo aí. Então, assim, daí eu descobri, aí eu fui conversar com o tio Peixe, era como a gente chamava ele carinhosamente. Aí o tio Peixe chegou para mim e disse, olha, veja o segurança dele. Ele disse, ó, é o seguinte, você vem aqui no dia assim, assim, lá no centro, e nós vamos bater um papo. Aí eu, tá certo. Quando terminou a juventude, eu fui lá para uma salinha, comecei a conversar com ele. Ele chegou e disse, sente aí. Aí eu sentei. Ele pegou nas minhas mãos e disse, se concentre. Aí eu me concentrei. Quando eu me concentrei, veio o espírito de novo. Aí se comunicou. Deu a comunicação a ele. Aí quando terminou, demorou uns 5 minutos. Aí eu voltei. Ele levantou, me abraçou e disse, seja bem-vindo, macho. Mesmo assim, ele tinha essa expressão. Seja bem-vindo, macho. Sua carteira, traga a sua carteira para você assinar seu contrato de trabalho. Eu disse, tá bom, velho, beleza, tchau, fui embora. Nunca mais. Aí botei a mediunidade, andava com ele, sentia as coisas, mas assim, passei muito tempo envolvido com passe, que eu adoro passe, adoro passe. Me envolvi muito com passe, curso, dava curso e tal, mas a mediunidade eu sempre deixava de lado. Bom, antes de... Só que, assim, eu sentia coisas, Rômulo sabe disso, né? Onde eu trabalhava na plataforma marítima, e eu via coisas lá, eu sentia coisas. Às vezes eu tinha colegas que tinham problemas pessoais e etc. E eu sentia que ele vinha falar comigo antes. Aí, às vezes ele chegava lá, estava lá na área de trabalho, ele chegava e eu trabalhava na parte mais administrativa, aí ele vinha, sentava, começava a falar, chorava aquele negócio, olhar para ele assim, sentia a inspiração, falava algumas coisas, não entrava muito no mérito da questão, você está errado, olha, presta atenção, não, nada disso, eu ouvia. E vários fenômenos que aconteciam na plataforma, eu assistia. Teve uma vez mesmo uma coisa muito interessante.
A plataforma tinha umas pernas, né, que chegava até, ela ia até o fundo do mar e ficava assim, entre o fundo da plataforma e assim o casco e o mar, ficava em torno de 8, 10 metros, mais ou menos. E teve uma vez que houve uma coisa lá qualquer, e teria que descer alguém para ir lá na plataforma, lá nas pernas, amarrar uma corda para o rebocador atacar para chegar a comida. E o mar estava muito revolto nesse dia. E o rebocador só encostaria na plataforma se amarrasse o cabo que a gente chamava de cabo de atracação. Não era muito a minha função. E aí ninguém queria ir. Realmente é uma situação muito perigosa. E havia um amigo, Derval, ele também foi colega meu também de infância lá da cidade de Catu, torcedor doente do Bahia. Aí a Derval chegou para mim e disse, você tem coragem de ir? Eu disse, Val, é perigoso. Não é minha função, nem a sua. Ele disse, mas rapaz, se a gente não fizer isso, como é que vai ficar? Faltava água, alimentação, aquela coisa toda. Eu aí saí um pouco. Ele disse, vou pensar, me dê 5 minutos. Saí um pouco, fui para o outro lado da plataforma, fiquei assim olhando o mar, olhando. Aí, mentalmente, ele disse, mãe Iemanjá, com todo respeito a quem disse. Minha mãe Iemanjá, perceba, minha mãe, falei muito de coração para coração, que nesse momento nós estamos nessa situação assim, assim, a comida está escassa, com os colegas, etc, etc. Eu quero que a senhora me ajude. Estou lhe pedindo de coração, me ajude. Aí, rapaz, deu aquela coisa assim, eu voltei, aí fomos lá, colocamos o colete e tal, fizemos todo um aparato, botamos uma corda, um cabo de segurança, nos amarramos, fizemos o serviço de segurança muito tranquilo e descemos. Quando nós chegamos embaixo, assim, o mar batendo, mas batendo bonito, e a gente se segurava nas pernas da plataforma, o bar cobria. Eu aí disse, minha mãe, nos ajude. Aí, deu um tempo, olha, é até ridículo falar isso, mas é a realidade. Edeval olhou para mim e disse, rapaz, você está falando o quê? Eu disse, estou pedindo ajuda, seja lá quem, mas a gente tem que cumprir essa missão. Olha, eu confesso a vocês que assim, deu uns 3 minutos, que geralmente a onda tem o swell, tem essa coisa toda, a onda sabe o que eu estou falando, e algumas pessoas também. Aí deu aquele intervalo, a gente conseguiu amarrar a corda, deu nó, e aí o guindasteiro puxou o cabo de atracação e fixou o cabo de atracação. Bom, o que deveria ser feito lá embaixo, fez. Eu cheguei para Derval, bati no ombro e disse, Derval, vamos subir. O nosso tempo aqui já afindou. Vamos embora. Aí nós começamos a subir pela escada. Quando a gente começou o primeiro, segundo, terceiro degrau, a onda, veio aquela onda de quase 2, 3 metros, que ainda varou a gente pela escada. Aí Derval olhou assim e disse, rapaz, você realmente tem moral com Jesus. Ele falou assim, você realmente tem moral com o pessoal. Subimos. Tem. Mas assim, foi um fato que na minha vida, eu nunca contei isso, estou contando agora, assim. E depois ele ficou comentando bastante e tal. Marcou, né? E, assim, a oportunidade era isso. Era o dia a dia da gente. Pronto, ao decorrer da noite a gente vai saber mais curiosidades, né? Mas agora o Márcio Pedro, que está aqui nos acompanhando, ele fez uma pergunta aqui, Rômulo, eu gostaria que você respondesse. Nós sentimos o mundo pelos órgãos dos sentidos. Aí temos a audição, o paladar, a mediunidade em um futuro próximo, no mundo de regeneração, será visto dessa forma, como órgão do sentido? É o Márcio Pedrão que está nos acompanhando, está fazendo essa pergunta para você. Olha, com a evolução, é natural que, com o decorrer do tempo, ou seja, com o decorrer da evolução, mais correto que do tempo, nosso corpo espiritual vai ficando cada vez mais refinado. E o nosso corpo físico também. É só comparar o corpo físico nosso com o homem das cavernas, você vê a diferença. E ou com matas mais antigas. E com isso, vai propiciar melhor meios de comunicação. Não vai haver a medicina que vai... Tudo vai ser a medicina espiritual. Sem dúvida disso, não tem graça. Vai ser. Né? E isso vai ser normal. Ou seja, por isso que o Espiritismo diz assim, que não é a religião,
é o futuro das religiões. Tem essa preocupação. Porque nada pode deter os fatos, nem a evolução. Mas não vai ser assim, no estalar de dedos. É um processo que vai acontecendo. Eu acho que essa próxima fase que vem aí, né? Transição, segundo o nosso irmão Haroldo Dutra, que é estudioso, diz que é 1000 anos. Pouquinho, né? Mas não dá para fazer tanta mudança assim, mas dá para fazer umas mudançazinhas, né? E pode ser, porque vai haver também, conforme Nonato está sempre, Nonato fala muito sobre isso. E com a transição planetária, vem muitos espíritos com renovação, e eles vão implementar, naturalmente, vão ser implementadas mutações. Porque a necessidade cria o órgão. E isso vai haver algumas mudanças nessa área aí. As comunicações serão mais ricas, mais frequentes, de melhor qualidade, mais abundantes. Isso tudo, uma coisa puxa a outra. Mas dizer assim, dessa forma que ele está dizendo, eu acho que não é assim como se fosse mágica. É mais um processo que vai naturalmente acontecer. Tá certo. A Lucineide Pereira também está acompanhando a gente. Ela achou linda a história de Nonato, viu? Nonato, sua história é linda. E está aqui perguntando: como saber se sou um médium? Como desenvolver essa mediunidade? Qual dos dois gostaria de responder? Olha, como eu falei, a mediunidade ela está inserida no organismo da pessoa. Ao longo de um tempo, ela vai dando sinais, como deu sinais a mim, como deu sinais a todos. Às vezes também, por questão de ignorância, não saber. Ignorante no sentido, a ignorância é aquilo que eu não sei de fato. Né? A pessoa pode ter uma instrução acadêmica muito elevada e ela ser ignorante em determinados assuntos. Então, assim, por própria ignorância das pessoas, às vezes, ela não se atém a determinados sinais que a própria mediunidade vai lhe mostrando durante o tempo. Como eu falei alguns fatos aqui que aconteceu comigo, Sim. como muitos médios do dia a dia comum, né? Eu conheço muitos, às vezes as pessoas têm essas questões de não dormir à noite. Vou dar alguns sinais. Às vezes a pessoa tem uma insônia constante, ou então dorme demais, ou então às vezes tem palpitações, sudorese em abundância, ou às vezes sente até frio. Às vezes hoje aqui em Serrinha está aqui, Serrinha, Salvador, essa região aqui está 32, 34 graus, a pessoa está sentindo frio. Então a mediunidade, por ela ser orgânica, está insta no corpo do organismo da pessoa, célula a célula, ela vai dando sinais. Isso são os sinais fisiológicos. Mas tem os sinais, como o Romulo falou, os intelectuais, os chamados efeitos inteligentes. Ela pode ouvir, ela pode ver, ela pode fechar os olhos. Eu me lembro que havia uma pessoa aqui, uma médium muito interessante, que ela assim, dizia assim: tio Peixe, eu fecho os olhos, quanto mais eu fecho os olhos, mais eu vejo. Você entendeu? Era interessante, Dona Terezinha, uma pessoa fantástica. Ô, tio Peixe, como é que eu faço? Eu pego a coberta, boto na minha vista, fecho meus olhos, fico apertando, boto a mão em cima, mas aí que eu vejo mais. Então, tudo isso é fato, é ignorância da pessoa. Então, a mediunidade, ela dá sinais. Ela vai chegar um tempo, como também assim, existem pessoas que a mediunidade, ela brota aos 7, 8, 9 anos. Como também ela pode brotar aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. Houve um médium na Inglaterra que ele com 78 anos, 75 anos, ele começou a psicografar e publicou 10 ou 11 livros aí espetaculares. Então, isso não tem um tempo definido, geralmente, uma grande maioria, depois da puberdade, dos 18 anos, é que as pessoas começam a sentir. Então, sentindo isso, o que deve ser feito? A mediunidade também, que consequentemente pode ser uma outra pergunta, você pode desenvolvê-la em qualquer lugar. A gente não tem assim. Agora, de bom tom, como o Rômulo falou aí agora também, de bom tom e de bom alvitre, seria interessante que a pessoa fosse ao centro espírita. Porque na casa espírita, além dela ter os livros adequados que ela vai aprender, né, as informações necessárias que ela vai obter,
e o aprendizado necessário que ela vai ter para se conhecer, porque primeiro você tem que se conhecer. Conhecer por que acontece isso. Por que acontecem fatos estranhos, digamos assim, no meu dia a dia. Como eu falei anteriormente, havia coisas que eu sentia no meu trabalho, que eu sabia que naquele momento não era uma questão física, fisiológica, era uma questão mediúnica. Eu me recordo que houve um acidente, a vez, eu presenciei um acidente de um amigo, Drummond, que ele estava conosco ali no conversa da plataforma conversando, e houve a necessidade dele descer no revocador exatamente para tirar algumas tubulações que estavam chegando. E o mar estava jogando muito. Né? E naquela época, assim, a empresa não tinha muito, isso é fato, aquele cuidado com segurança, era aquele negócio assim meio chegou, tem que tirar, tem que descarregar, tem que botar a tubulação para cima, porque a plataforma não podia parar. Então, assim, não é que foi um descuido também da empresa, não. Mas aconteceu um acidente. E na hora que ele pegou, ele tinha uma cestazinha que desce para o rebocador, eu tive um mau pressentimento. Cheguei para um colega, o Birajara Silva Nogueira, que hoje também é de Catu, conhecido meu desde a infância, que hoje mora na cidade de Natal. Eu cheguei para a Bira e disse, Bira, eu não estou gostando disso. Aí o Birajara disse, mas é o quê? Eu digo, rapaz, eu não sei, tenho um mau pressentimento, uma coisa ruim. Aí Bira chegou e disse, rapaz, o mar está muito, muito revolto. Eu disse, mas vamos orar a Deus que tudo dê certo. 5 minutos após, ele tinha desencarnado. Houve um acidente, ele fez como a gente chamava lá no trabalho, uma ligada de tubos, e o guindasteiro levantou, e ele passou por debaixo da tubulação, só que o swell do barco subiu. Quando subiu, esmagou ele. Esmagou. E aí Como se... Ali acontece como se o tubo tivesse caindo em cima de você. Porque o tubo ficou lá, mas o barco te jogou em cima dos tubos. Exatamente, porque o barco subiu com o swell da onda. Aí, quando eu tinha saído, naquele momento, rapidamente eu tinha saído, o Birajara correu ligeiramente ao meu encontro e disse, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu. Eu digo, o que foi? Aconteceu isso. Eu digo, eu pressenti mediunidade. Entendeu? Eu não senti, talvez por questões pessoais minhas, por deficiência minha, mas eu pressenti, eu fiquei com aquilo na minha mente. E nós estávamos em outro local, esperando embarcar para a plataforma, e houve um acidente com um amigo nosso que caiu da torre. Ninguém sabe dizer por quê. Depois, eu tive uma percepção e soube por que ele caiu, apesar da investigação e tal, mas ninguém sabia dizer o que foi que aconteceu. O que causou aquele acidente dele ter caído de uma altura de quase 16 metros. Então, eram coisas que acontecem, estou falando assim, fatos que não é corriqueiro, que são estranhos, mas que acontecem na vida de qualquer um. Então, a mediunidade, ela vem por isso aí. Você vai sentir. E o médium tem que saber disso e ficar calado, não pode falar, porque se falar... Exatamente. Primeira coisa, a descrição, a ética, a descrição e a ética. A descrição e a ética. A Mônica Moraes está aqui falando que uma pessoa que é nitidamente médium, mas tem muito medo de espírito e coisas do outro mundo, terá que reencarnar com essa pendência? Porque já tentei levá-la ao centro espírita, mas sempre foge. Então, assim, resumindo, a pergunta dela se a pessoa é médium, já detectou isso, né? Esses sintomas, entre aspas, mas não quer saber, ela não quer saber disso, né? Qual é a consequência disso para esse médium? E essa pergunta recorda a minha experiência, né? Na eclosão da minha mediunidade, eu não conhecia nada de espiritismo. E eu fui no Google procurar um centro espírita mais perto do lugar onde eu trabalho, e fui lá, no centro sozinha, né? Minha família não sabia, não entendia. E eu cheguei lá dizendo à menina do atendimento fraterno, olha, eu vim aqui para saber como é que eu faço para parar tudo isso, porque eu não quero trabalhar. Ela tomou aquele susto, mas aí me indicou o curso para mediunidade, educação mediúnica, e aí realmente a gente vai tomando ciência das coisas, né? E até hoje eu estou na doutrina, graças a Deus, e eu acho que é isso mais ou menos que eu vou dizer para a Mônica Moraes, mas, assim,
Quais as consequências disso? Do Deixa médium eu falar um saber que pouquinho. é médium, né? E não querer saber disso. Rômulo. Deixa eu falar sobre isso aí. Olha, Jesus contou uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos. Que era que ele diz que um rei saiu para uma viagem, né? O Senhor saiu para uma viagem e deixou os servos tomando conta de partes da sua riqueza. A um ele deu 10 talentos, a outra ele deu 3 talentos e a outra ele deu só um talento. E disse assim, olha, vocês sabem como eu sou rigoroso. Eu quero colher onde eu não plantei e quero que vocês, vou exigir, sou exigente, vou exigir que vocês me prestem contas depois quando voltar. Aí ele viajou. Então, o primeiro, o que tinha 10 talentos, disse assim, disse, olha, o homem vai cobrar, né? O rei vai cobrar, eu vou botar para render. E aí ele aplicou, obteve lucro, e quando o senhor chegou, tinha 10 e tinha mais outros 10 que ele tinha ganho. Em seguida, o que fez, o que tinha 3 talentos, também fez coisa parecida. Mas o que tinha só um, disse assim, rapaz, o homem é exigente, é melhor eu me garantir. Aí pegou o talento e enterrou. E quando o senhor chegou, ele disse, está aqui seu talento, que eu sei que o senhor é exigente, tome seu talento de volta. Aí o senhor disse assim, ó, vocês dois vão para o gozo, serão recompensados porque foram fiéis, multiplicaram os talentos. Enquanto que você vai, no linguajar, né, vai para as trevas exteriores, vão lhe tirar até esse que você tinha, agora você vai ficar sem nada. Isso é interpretado por muitos exegetas, em especial Pastorino, que eu gostava muito de ler Pastorino, que ele diz assim, que os talentos são as ferramentas que a gente tem para a gente, nessa experiência reencarnatória, cada um tem que usar. A mediunidade é uma delas, não estou dizendo que é só a mediunidade, são talentos. Uma delas é a mediunidade, é como se fosse assim, eu te emprestei, botei recursos em sua mão para você multiplicar esses recursos. E se você não faz isso, você será cobrado e a sua situação vai piorar. Ou seja, já tem uma certa descompensação vibratória. Recebe uma oportunidade e não quer trabalhar, prefere enterrar os talentos. E aí depois a situação vai ficar mais agravada. Mas isso não precisa ser tanto com mediunidade em qualquer circunstância. Né? Se você tem seus filhos, para você educar os filhos e você fazer com que eles melhorem, e você ignora, é relapso, nem liga, abandona a família, você vai ser cobrado, é claro. Porque nós estamos aqui a passeio, ninguém aqui está a passeio, né? Então, diz assim, a mediunidade, não, tudo, qualquer coisa, inclusive a própria mediunidade. A Noeli Matos também está nos acompanhando e fez uma pergunta semelhante, né, que o Rômulo já acabou de responder. O que pode acontecer com o médium se ele não tiver um bom entendimento e se recusar a desenvolver a mediunidade? Agora, uma curiosidade com vocês dois. Aquele que reencarna médium, ele sempre vai ser médium nas futuras reencarnações? Ou existe uma pausa? Como é que se processa? Olha, pelo que os espíritos nos dizem aí, é o seguinte, cada vez mais, principalmente ainda nesse período agora, digamos, nos anos, já chegando para os anos 25, os anos 30, 35, 40, que é o período onde virá cada vez mais espíritos mais evoluídos para impulsionar o progresso da Terra. Os próprios espíritos nos dizem já hoje, que a mediunidade ela será tão bem desenvolvida que intuitivamente você vai ter comunicações com os espíritos, com o mundo espiritual, com maior facilidade, como a gente tem agora através dos aparelhos eletrônicos. Então, possivelmente, todos, por já termos isso íncito no nosso organismo, no nosso espírito, então, nas futuras gerações, nos futuros anos, e assim sucessivamente, a mediunidade ela vai brotar com a maior facilidade, embora, volto a dizer, no processo mais educativo, mais consciente, porque quem vai expressar isso são espíritos mais evoluídos. Como nós sabemos, forçando o que Rômulo falou, não existe nenhuma pessoa hoje no mundo,
pelo menos assim, digamos que 90%, que sabe que é médium, que quer ser médium. Geralmente as pessoas recusam, não quer. Por três motivos. Primeiro, pelo medo. Primeiro, o medo que ele traz. Isso é natural, é muito natural. Ele traz o medo. Por que o medo? Porque ele lidar com o desconhecido. Ele lidar com coisas que lhe tira da sua realidade. Isso é fato. Principalmente os médios de psicofonia, de psicografia, os médios videntes, clarividentes. São coisas que estão, digamos assim, fora da sua vontade, porque é um fato que acontece que, é como se diz, o processo, a linha, o telefone toca de lá para cá. Não é agora que eu quero que o espírito vai chegar e se manifestar. Não é bem assim. Então, isso traz um medo. Então, toda essa minha vivência que eu tenho de espiritismo, eu não vi ainda um que disse assim, não, que nada. Para mim, maravilhoso. Depois que ele passou a conhecer, educar e se instruir. Mas todos têm um medo. O segundo é que, na verdade, a mediunidade, ela tem uma disciplina. Ela impõe uma disciplina. Mas esse impor não é que, é como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para a pessoa também desenvolver bem a sua mediunidade, ela tem um canal de comunicação fácil com os espíritos, porque quem vai facilitar a comunicação dos espíritos sou eu, como médium. É eu que vou purificar o meu canal de comunicação. Para que isso aconteça, eu tenho que também me purificar em determinadas coisas, em determinados comportamentos, em determinadas atitudes. Então, a mediunidade, eu vejo também como um ato educativo, comportamental e educativo. Um determinado nível de comportamento, um determinado nível de educação. Então, isso vai me impor. Tem pessoas que dizem assim, se eu deixar de ser médium, eu vou deixar de ir para a festa, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo outro. Não, absolutamente. O Espiritismo é uma doutrina que não impõe nada a ninguém, apenas esclarece. Agora, também lhe diz, a partir do momento que você passa a conhecer isso, você assume a responsabilidade. É como o Rômulo acabou de falar, parafraseando o que ele estava dizendo. Você tem um filho. Se você não põe regras naquele filho, aquele filho possivelmente não vai atender o que você quer. E uma vez a Ruana me disse uma coisa interessante. Disse, você é um cavalo que está num pasto que eu preciso colocar rédeas. Mas não é essas rédeas de pegar você e puxar. São rédeas através do ensinamento e da educação. Eu achei fantástico essa metáfora que ele disse para mim. Entendeu? Então, assim, há pessoas que ela não quer ser médium. Absolutamente. É raro você chegar para uma pessoa e dizer assim, eu adoro, eu gosto. Agora, sim, por outro lado, a partir do momento que você passa a conhecer, que você passa a trabalhar, lhe dá muito prazer, lhe dá muita alegria, lhe traz muita satisfação. Né? Às vezes um espírito vir através de você e dar uma mensagem, consolar alguém, ou você fazer um trabalho de atendimento, seja ele qual for, escrever um livro. Imagine a bênção que Divaldo tem, dos livros que Joana e outros espíritos escreveram através dele, as obras Manuel Filomeno de Miranda, que nos dá esse banho de conhecimento a respeito do mundo espiritual, a respeito da obsessão, a respeito de como você, como médium, deve se conduzir. É uma coisa fantástica. Então, assim, porque também, dentro do movimento espírita, para finalizar minha fala, existe aquela coisa, o médium sofre, o médium veio para sofrer. Negativo. Me desculpem, mas negativo. Né? Porque o sofrimento está oriundo a próprio progresso da criatura humana. Agora, uma observação. Se ele é médium, consciente, ele não faz isso, ele vai sofrer mais. Isso é fato. Por que ele vai sofrer? Porque ele não vai saber controlar, como eu falei a questão da minha avó materna inicialmente, os fenômenos que vai chegar até ele. Então vai ser um sofrimento a mais. Isso é fato. Complementando aí, viu? Isso aí que ele falou. Deixa
eu te fazer uma pergunta, você já complementa dele. À luz do Espiritismo, o exercício da mediunidade pode ser cobrado financeiramente? Ou seja, o médium pode cobrar pelas suas faculdades, né, pelo exercício da mediunidade? Você pode complementar a outra e já responder essa também. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O Espiritismo não usa essa prática de cobrar. Né? É por isso mesmo as coisas que ele estava argumentando aí. E é uma. Olha, dá de graça receber. Esse é o capítulo que Allan Kardec trata. Mas, como ele estava dizendo, hoje eu fiz uma palestra, que já está no YouTube, depois vou botar o link para as pessoas do grupo, que é sobre a energia mental e a autocura. Então, a energia mental, lá eu explico o que é energia mental. Né? Concluiu que a gente está quase no finalzinho e tem algumas perguntas. É a energia mental. Então, é a qualidade da energia mental. Se a qualidade da energia mental sua é baixa, você vai sintonizar com espíritos inferiores que vão te causar problemas. Se você eleva a qualidade da energia mental pelo seu pensar e pelo seu proceder, você vai sintonizar com espíritos bons que vão saber caminhar na direção da sua felicidade. É isso. Ótimo. Então, um médium, acho que Nonato já até falou isso no início, mas só para reforçar essa pergunta que a gente recebeu. Um médium é apenas alguém que trabalha na casa espírita ou encontramos médiuns em outras religiões diversas? Não, a mediunidade ela não tem religião. A mediunidade é pessoal. Né? Você vai encontrar médiuns no longo da história em igrejas católicas, em templos de candomblé, de umbanda, de quimbanda, em não ter religião nenhuma. Né? E assim vai. Existe a mediunidade, ela é pessoal, é da pessoa. Independente, agora, né? Independente de cor, raça, religião, nacionalidade, ela não tem isso não. Agora, a doutrina espírita, o espiritismo, é a ciência dentro de uma ética da moral e de uma dignidade, que o cidadão vai receber as instruções necessárias para desenvolver a sua mediunidade. Agora sim, a mediunidade pode ser cobrada? Sim, pode. Ela pode. Se você sai do Brasil e vai para a América Latina, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, qualquer país do mundo, existem muitos médicos que vivem da mediunidade, porque ele se diz que a mediunidade é dele. Agora, quando você parte para o Brasil, especificamente, hoje menos na América Latina, mas mais no Brasil especificamente, que você vai para o espiritismo, aí o espiritismo vai lhe dizer, não, a mediunidade não pode ser cobrada. Só o espiritismo que faz esse alerta. Agora, as demais religiões, não. Você pode cobrar se você... Eu conheço uma pessoa que está no movimento espírita e que ela verteu o conhecimento mediúnico, que, por sinal, ela trabalhou durante 20 e poucos anos na Mansão do Caminho. Hoje ela mora na cidade de Araci, por questões éticas eu não vou responder, não vou falar. Mas ela faz tarô, ela joga carta, ela cobra. E ela usa os dons mediúnicos que ela possui. Percebe? Então, assim, é a opção de cada um. Eu faço da minha mediunidade o que eu quero. Como também eu posso ser uma pessoa espírita e utilizar dos meus dons mediúnicos e fazer cobranças. Isso é natural. Agora, a consequência que ele vai lhe trazer isso depois, aí só ele vai responder. Exatamente. Mas, assim, né? A gente colhe e planta, né? O espiritismo é o único conceito religioso que ele diz que não deve ser cobrado. Perfeito. Agora, vocês falaram aí da questão de que o médium ele pode realmente decidir se quer ou não trabalhar a mediunidade. Esse compromisso com a tarefa mediúnica, ele foi adquirido antes da reencarnação? Existe uma preparação anterior no mundo espiritual para isso, para aqueles que vão ser médiuns? Sim, existe. Ele já veio com essa predisposição. Já veio. Isso aí tem um livro de Chico Xavier, Os Mensageiros, que é só sobre esse tema. Exatamente. E mostra também aqueles que vieram com o processo mediúnico e que fraquejaram. Como também existem outros livros aí de vidas em relação a essa situação. Então, assim, você já vem, sim. Todo mundo que reencarna, ele já traz, que vai ser um médium ostensivo, digamos, que vai ter que trabalhar a sua mediunidade ostensivamente. Ele já traz na sua encarnação esse processo. Ele não vai chegar aqui agora, agora a mediunidade surgiu. Não.
ele já traz isso, já está inserido no seu processo encarnatório. Parte disso, a Cecília Carame está aqui nos assistindo, foi uma também, uma das Cecília convidadas. Caramés, rapaz, Cecília. Cecília, Caramés, ela está aqui perguntando, e aquele que é médium está seguindo uma religião que não aceita a comunicação com os mortos? Quais as consequências disso? Volta a dizer, isso aí, a mediunidade é uma faculdade que a pessoa tem. Agora, a gente também tem que respeitar as limitações que são impostas. Acho que ela quer dizer... Não pode julgar sem conhecer a lei de causa e efeito e a problemática da pessoa. Pode ser que isso seja uma provação para ela, que ela vai ter que sofrer. Antigamente não tinha espiritismo, é bom lembrar disso. O espiritismo só tem 160 anos. Como é que o povo fazia sem ter espiritismo? Fazia, a mediunidade sempre existiu, é a faculdade do ser humano, como ficou claro aí. Então, a pessoa tem que saber lidar com isso. Os santos sabiam dar o jeitinho deles e conseguiam lidar com a mediunidade. É mais sofrido a pessoa ficar ali sem poder dizer, porque está rodeado de pessoas que vão condená-la se ela falar. Ontem mesmo foi atendida uma pessoa no tratamento, não foi? Aquela moça, todo mundo contra ela. Ninguém acredita na doença dela por questões de intolerância religiosa e de outras naturezas. Então, faz parte da vida, né? E ela não vai ser cobrada diante da impossibilidade, a dificuldade que ela teve. Ela é levada em conta, né? Agora, tem que analisar, como foi dito também para a paciente. O mentor falou, olha, você tem que se esforçar, faça a sua parte. Aí depois veio Gonzaguinha e disse assim, seja feliz. Né? E lembrou a música. Apesar das dificuldades, vamos superar. Agora, Nonato, o médium, ele atua na sua mediunidade apenas no centro espírita ou no dia a dia, o exercício da prática mediúnica também deve ser realizado e de outras formas? Olha, veja só, especificamente, quando ele é instruído e educado, que ele é encaminhado para o centro espírita, ele tem que ter uma atividade no centro espírita. Mas a mediunidade, ela é 24 horas. Vai acontecer fatos, vai acontecer sensações, vai acontecer muitas coisas no seu dia a dia, digamos, que vai ser despertado naquela pessoa a sua mediunidade. Tanto é que a doutrina espírita diz que nós temos que ter controle. Porque se indica a pessoa estudar o espiritismo, principalmente o livro dos médiuns, principalmente. Então, o livro dos médiuns vai dar, é a nossa Bíblia, como se diz. Consequentemente, você vai ter as obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira do Amaral, de Chico Xavier, através das obras de André Luiz. Então, tudo isso são obras, são livros que vai lhe dar uma noção de como você lidar com a mediunidade do dia a dia. O médium, ele sente as sensações do mundo espiritual em qualquer lugar, em qualquer momento. Divaldo mesmo aí é clássico em dizer que, quando ele estava começando, segundo ele, ainda muito ignorante e ingênuo, ele ia para um casamento e ficava mais alegre do que o noivo. Ele ia para um enterro, um sepultamento, um velório, ele chorava mais do que a viúva. Então, você vê que no dia a dia, no próprio trabalho dele, chegou ao ponto dele chamar a amiga para dizer assim, olha, quando você sacudir a cabeça assim, é não. Quando você fizer assim, é um vivo. Porque ele tinha um contato constante com os desencarnados. Mas, tirando o Divaldo um pouco de lado, jogando para nosso time, é natural também. A mediunidade, como eu disse antes, ela dá sinais. Ela vai sempre dar sinais de que aquilo não é o que você está de fato sentindo. Um problema orgânico, um problema fisiológico, um problema mental. Então, cabe ao médium ele ter o equilíbrio necessário. Ele saber que, de fato, aquilo não é dele. Primeira coisa, eu não posso também me arvorar e dizer assim, eu sou um médium fantástico, eu sou espetacular, Aí o orgulho, a vaidade, o ego vai bater e vai lhe dar uma derrubada. Por quê? Porque os próprios espíritos, os mentores espirituais daquela pessoa não vai se comunicar com ele. E, resumindo rapidamente, eu tive uma experiência aqui em Serrinha fantástica com Silvio Cachoeira.
Aqui em Serrinha existe uma praça chamada Praça dos Três Poderes. É um centro espírita do lado, a Igreja Católica do outro, e o terreiro de Candomblé de Silvio Cachoeira. E Peixinho sempre muito político, muito ampassão, muito educado. Chamava ele, Silvio, vem para aqui, rapaz, deixe isso, não sei o quê. Nada, Peixinho, que nada, você... E chegou um ponto de enlouquecer. Por quê? Porque ele não cuidou da mediunidade. Chegou um dia que ele estava dirigindo e ele perdeu a noção de direção, bateu o carro, quase morre, quase desencarna. Então, assim, a mediunidade ela tem que ser tratada, ela tem que ser educada, e você convive com isso no dia a dia. Isso é fato, é no seu dia a dia. Agora, quando você vai ao centro espírita, você automaticamente, lá dentro do centro espírita, como também existe hoje um pensamento dentro do movimento espírita, de algumas casas espíritas, que o médium é só na hora que ele senta na reunião mediúnica para dar as comunicações. Não é bem por aí. Isso não existe, porque eu ando muito por aqui, por Salvador, como vocês sabem, por o interior aqui da Bahia, e eu vejo muito isso. Aqueles médios que fazem o dia a dia dele, trabalha, tal, tem as suas atividades, mas aí, quando ele adentra a casa espírita, ele se transforma. Aí a mediunidade dele, naquele momento, fica mais ostensiva do que Jesus. É um ledo engano. É um ledo engano. A Mônica Moraes está aqui perguntando, com o tempo a mediunidade amadurece ou será sempre do mesmo nível? Eu acho que talvez essa questão, né, de se desenvolver mais faculdades, ou quando já eclode com uma faculdade, ser só aquela, e até fazer essa pergunta para Raimundo Nonato, quais tipos, né, de faculdades mediúnicas que ele apresenta nessa reencarnação, mas a pergunta dela é essa, se ela amadurece ou se pode, né, desenvolver ou ficar sempre no mesmo nível? Olha, isso é para e passo. À medida que o médium vai conhecendo a sua mediunidade, automaticamente também ela vai fluindo mais. Porque ele passa a controlar, ele passa a saber os fenômenos que acontecem. Tá? Então, isso é para e passo. Como também há pessoas que não ligam para a mediunidade, não procuram conhecer, não procuram estudar, e ela vai eclodir de todo jeito. Exato, vai chegar um ponto que vai extinguir. Porque ela não deu sequência àquilo que ela deveria fazer. Ou então vai lhe levar a um distúrbio mental, psicológico, dela ser considerada louca. Então, os espíritos vão lá e cortam os canais para poder proteger a pessoa. Exatamente. Então, assim, cada Tem caso um livro de Divaldo Franco, aquele... Eu esqueço o nome, aquele que aparece Gengis Khan. Tem um livro sobre isso, sobre esse tema, o livro inteiro. Sexo e obsessão. Não é somente a obsessão, não. É um... Sexo e obsessão. Não é esse também. É um que ele fala de um médium, como se fosse o Dr. Flitz, parecido com a história do Dr. Flitz. Que ele vai, e depois os espíritos tiram, não dão mais assistência, os mentores se afastam, porque ele começa a receber presentes, ele começa a vaidade tomar conta, aí os espíritos mentores dizem, não dá para mim não, saem. Aí, claro, outro substitui, os fake, mentores fake, entram no lugar. E aí ele fica na fascinação, deixa de fazer os fenômenos e fica só enganando. Depois ele vai decaindo, até o fim dele é triste. Bom, companheiros, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Estamos chegando aqui ao final. Então, eu gostaria de deixar uma palavra final para vocês deixarem a mensagem, né, sobre o tema, para as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiramente, Rômulo, depois Raimundo Nonato, para a gente fechar. Mas desde já agradeço a vocês, foi uma noite maravilhosa, de muito conhecimento. Faltou conversar muito mais coisas, porque realmente o assunto é vasto. E quem sabe a gente marca uma outra oportunidade, né, para continuar esse bate-papo, que foi, eu acho que para todos que estão assistindo, de muito rico e de muita reflexão. Então, Rômulo, por favor, deixe a sua palavra final, e em seguida, Raimundo Nonato. Inicialmente, o nome do livro é Nas Trilhas da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco. E estamos, então, agora nas palavras finais, esclarecendo que realmente é um assunto muito vasto. Daria umas 10 lives dessas, a gente não ia conseguir esgotar. Porque Nonato só falou assim, foi oportuno ele falar como aconteceu com ele, né?
a primeira experiência dele. Tudo é um depoimento autêntico, né? Isso para as pessoas que cada um tem sua vida, sua história, né? Cada um de nós compõe a própria história. E cada ser em si tem o dom de ser capaz de ser feliz. Então, se você usa a sua mediunidade corretamente, como Nonato, como tantos outros médios que botam regras, procuram melhorar a qualidade de sua energia mental, aí ele vai redundar em quê? Em felicidade para ele. Só que felicidade para os espíritos não é ficar vivendo de emoções, e sim a felicidade é uma coisa do espírito. Felicidade é um sentimento. O sentimento é um atributo do espírito. Sensação é um atributo do corpo. Emoção é a mistura dos dois. A gente sente isso quando está encarnado. E as pessoas querem viver de emoção. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, a gente tem que disciplinar os nossos, aprimorar a nossa vontade, educar a nossa vontade, através da disciplina, para que melhore a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos, aprimore os sentimentos, né? É a reforma íntima. E aí a gente vai ter uma vida melhor e mais feliz. E não vai se livrar de muitos problemas, né? Para isso que nós viemos aqui nessa noite e agradecemos essa oportunidade. Para nós. Obrigada, Paulo. Raimundo Nonato com a palavra. Olha, inicialmente, agradecer a paciência, a tolerância das pessoas que se prestaram a nos ouvir na noite de hoje, né? Agradecer, de fato, a todos vocês pelo convite. Fiquei muito honrado, mais uma vez. Espero também que desculpe qualquer coisa, qualquer falha da nossa parte. Somos humanos, somos passíveis de erros, de enganos, de qualquer outra coisa que pode vir a acontecer. E também, assim, dar um incentivo às pessoas, aquelas que fizeram as perguntas, que ficaram curiosas em relação à mediunidade. Assim, estudem a mediunidade, a doutrina espírita nos oferece aí muito um manancial extraordinário de conhecimento em relação. É interessante que nós venhamos a estudar, a ler. Doutrina espírita só se aprende lendo, estudando, pesquisando. Podemos ter informações, como uma grande parte houve informações, mas é informações incompletas. São informações, talvez, também da visão pessoal de cada um. Mas o importante é que a pessoa tenha a sua própria informação, tenha a sua própria opinião a respeito disso. E no mais, que Deus nos abençoe, nos ilumine, agradecendo a presença dos Espíritos, né? Graças a Deus em todos vocês, a segurança, a tranquilidade, a harmonia do trabalho, que isso é que é importante. E no mais, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se for possível. Então, agradeço demais e fiquem todos com a paz no coração. Que bom, que bom. Realmente, que venham mais encontros como esse. Eu queria deixar aqui uma mensagem final, como o Raimundo Nonato, como o Rômulo deixaram aqui, sobre esse tema de hoje, a importância dele. Eu falando assim, como trabalhadora da Casa Espírita, como médium, e como eu falei aqui no decorrer do nosso encontro, né? Eu tive algumas percepções, e a princípio, como o Nonato falou, surge o medo, surge a ignorância, mas ele, como ele acabou de dizer, o conhecimento é tudo. O conhecimento liberta. Então, assim, vamos atrás de conhecimento. Se você está escutando, você tem sinais de mediunidade, procure ler um pouco mais, como os nossos companheiros aqui falaram. Procure uma casa espírita, procure esclarecimento, procure o GESA. Nós estamos de braços abertos, te aguardando, te esperando, porque é uma missão de amor. E através desse conhecimento, vocês realmente vão ter a certeza de que é uma missão de amor e nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Quer dizer, é o livre-arbítrio, mas se deem essa oportunidade de conhecer um pouco mais, de saber o que acontece e por que está acontecendo, para que, então, seja mais um trabalhador na seara do Cristo. Então, com essas palavras, boa noite a todos, que fiquemos em paz, tomem cuidado, fiquem em casa, se possível, e usem máscara. Então, até a próxima, com fé em Deus, e, por favor, vejam a programação festiva da casa durante a semana, estamos aguardando vocês. Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus.